Olá a todos e a todas. Nessa unidade, vamos conhecer uma proposta de desenvolvimento que se coloca de forma antagônica contra as teorias de modernização que foram objeto da última unidade. A proposta elaborada dentro do âmbito de uma organização internacional parte de uma análise crítica das relações comerciais que os países da América Latina mantêm com a economia dos Estados Unidos e dos países europeus. Ela defende a industrialização via substituição das importações, como única forma para os países subdesenvolvidos saírem de sua condição periférica. Nessa empreitada, o Estado assume um papel-chave. Ele deve capitanear esse processo na condição de um Estado desenvolvimentista. CEPAL é a abreviação de Comissão Econômica para a América Latina. A CEPAL é uma organização internacional do Sistema das Nações Unidas que foi instituída pelo Conselho Econômico e Social em fevereiro de 1948. A partir de 1984, ela passa a se chamar Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe. A CEPAL é uma das 5 comissões regionais das Nações Unidas e sua sede fica em Santiago de Chile. Todas as regiões têm a sua missão no fomento do desenvolvimento regional, através de ações coordenadas entre os países membros que visam a promoção e o reforço das suas relações econômicas. Nos seus mais de 70 anos de existência, a CEPAL conseguiu firmar uma visão própria sobre as tendências econômicas e sociais dos países latino-americanos e caribenhos. Segundo a autodenominação da CEPAL, o seu método chamado histórico-estrutural analisa, citação, a forma como as instituições e a estrutura produtiva herdadas condicionam a dinâmica econômica dos países em desenvolvimento e geram comportamentos que são diferentes do comportamento das nações mais desenvolvidas. O resultado dessa abordagem é o reconhecimento da diversidade dos países membros e, ao mesmo tempo, a afirmação que essas estruturas econômicas e sociais são distintas daqueles das economias mais desenvolvidas. Em linhas gerais, pode-se identificar os seguintes enfoques principais nas obras da CEPAL. Na década de 50, a industrialização pela substituição das importações. Nos anos 60, o foco se dirige para as reformas para desobstruir a industrialização. Na década de 70, o interesse se vira para o desenvolvimento para uma homogeneização social e uma diversificação pro-exportadora. Nos anos de 1980, os problemas ligados à superação do endividamento público dos países da América Latina colocam-se no centro. Nos anos de 1990, a novo olhar é sobre o enfoque produtivo e a partir de 2000 o desenvolvimento sustentável entra em tela. A CEPAL foi local de passagem de aprendizagem de muitos economistas e cientistas sociais brasileiros, tais como Celso Furtado ou Fernando Henrique Cardoso. Dentro dessa unidade da nossa disciplina, vamos focar sobretudo nas ideias que surgem no âmbito da CEPAL no início de sua história, final dos anos de 1940 até final dos anos de 50. Essa fase da organização é intrinsecamente ligada à pessoa de Raul Prebisch, o seu primeiro secretário-geral. Prebisch nasceu em 1901
na província argentina de Tucumã. Seu pai era um imigrante alemão e sua mãe de uma família tradicional local. Entre 1918 e 21, ele se formou na Universidade de Buenos Aires em Economia e, a partir de 1925, se tornou professor de Economia Política na mesma universidade. A partir de 1930, ele trabalhou em bancos, sendo, a partir de 1935, diretor do Banco Central Argentino. Prebisch teve um envolvimento muito forte com o governo argentino, assessorando os ministros de Fazenda e da Agricultura. Ele atuou em muitas missões de negociações econômicas bilaterais, sobretudo na Europa, com a Grã-Bretanha, Espanha, Itália e Alemanha. Ele ajudou a firmar contratos bilaterais. Após o golpe militar de 1943, ele se exilou no Chile. Ele teve uma participação importante na criação da CEPAL e foi também o seu primeiro secretário-geral. Esse cargo ele ocupou até 1963, quando ele se tornou secretário-geral da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento. Após sua aposentadoria, ele ficou ligado à CEPAL na função de editor da revista da CEPAL. Ele faleceu em 1986. Em 1949, Prebisch apresentou na Conferência da CEPAL em Havana partes de um estudo encomendado no ano anterior pela instituição. Esse estudo chamou muita atenção dos representantes dos países latino-americanos. No trabalho intitulado Estudo Econômico da América Latina, destaca-se a introdução. Nessa introdução, que foi mais tarde publicada sob o título O Desenvolvimento Econômico da América Latina e alguns dos seus problemas principais, está presente a base do pensamento da CEPAL. Ficou conhecido como Manifesto da CEPAL. No trabalho, Prebisch já apresentou um conjunto de ideias que, no decorrer do tempo, foram aprofundadas pelas pesquisas da organização. Os principais conceitos que foram elaborados por Prebisch e que representam o pensamento da CEPAL na sua primeira fase são desenvolvimento econômico, centro e periferia, desenvolvimento desigual, desenvolvimento por dentro, industrialização periférica, planejamento e desenvolvimento. Antes de iniciar a apresentação das ideias de Prebisch, gostaria de convidar cada um de vocês de fazer o exercício de imaginar o Brasil dos anos de 1930 a 40. Tendo em mente essa realidade, que difere em muitos pontos da situação de hoje, é importante para avaliar a originalidade do pensamento que será apresentado inicialmente nas suas linhas gerais e depois aprofundado de forma exemplar em alguns dos seus conceitos-chave. Prebisch desenvolve o seu pensamento a partir de uma crítica da ideia do comércio internacional e suas vantagens para os países participantes. Assim, ele parte de uma referência aos clássicos da economia, tais como Adam Smith e David Ricardo, cujas ideias nós conhecemos em uma unidade anterior. Na sua opinião, a Divisão Internacional de Trabalho não logrou vantagens para os países da América Latina, cujo papel na Divisão Internacional de Trabalho ficou reduzido ao exportador de alimentos e de matéria-prima. O arranjo não foi capaz de iniciar um processo de industrialização na periferia. O argumento que Prebisch apresenta diz respeito à relação de preços que existe entre produtos da periferia
e os produtos dos países industrializados. Fazendo referência a um estudo que analisou o período de 1876 a 1947, ele consegue mostrar que essa relação é desfavorável para os produtos primários. Em outras palavras, os exportadores de produtos primários precisam, no decorrer do tempo, sempre aumentar a quantidade de suas exportações para poder importar a mesma quantidade de produtos finais da indústria estrangeira. Essa tendência é uma outra manifestação do fato que o aumento da produtividade nos países industrializados não se reflete em uma redução dos custos dos seus produtos. Pelo contrário, os países periféricos transfiram para eles uma parte do fruto do seu próprio progresso técnico. A promessa dos clássicos que o fruto do progresso técnico tende a se distribuir de maneira equitativa para toda a coletividade se mostrou falsificada pelos fatos. Diante dessas circunstâncias, a única saída para os países não desenvolvidos é a sua industrialização através de um processo coordenado por uma política de desenvolvimento. A promessa dos clássicos que o fruto do progresso técnico tende a se distribuir de maneira equitativa por toda a coletividade se mostrou falsificada pelos fatos. Diante dessas circunstâncias, a única saída para os países não desenvolvidos é sua industrialização através de um processo coordenado por uma política de desenvolvimento. Ele vê nela o único meio para ir captando uma parte do fruto do progresso técnico e elevando progressivamente o padrão de vida das massas. O processo da industrialização da América Latina não é incompatível com o desenvolvimento da produção primária. Afinal, será da renda oriunda da exportação que se tira os recursos para a construção de uma base industrial. No entanto, é pouco viável assentar a industrialização somente na poupança interna. Será necessário também um investimento de capital externo. A industrialização precisa ser vista não como um meio em si, mas como um instrumento para alcançar o ideal de autossuficiência. Dessa maneira, a PREB está aberto para qualquer investimento que gera capacidade produtiva e que substitua a necessidade de importação. Antes de aprofundar a abordagem sobre a industrialização periférica, gostaria de apresentar alguns conceitos que nos trabalhos e na argumentação da CEPAL tiveram uma grande importância. Apesar do seu caráter interdisciplinar e seu compromisso com o bem-estar da população, o conceito de desenvolvimento da CEPAL é muito semelhante ao conceito neoclássico do desenvolvimento econômico. Desenvolvimento econômico se expressa assim em um aumento do bem-estar material, da produtividade do trabalho e da renda per capita. Embora os conceitos de centro e periferia não são originários da CEPAL, por exemplo, o romeno Mihail Manuelescu já usou os termos, foi através dos autores cepalinos, como Prebisch e Furtado, que houve uma elaboração conceitual mais profunda. Centro e periferia, no entendimento da CEPAL, se definem através das diferenças existentes entre as suas estruturas econômicas. Nos países centrais se encontram as economias onde as novas tecnologias da produção capitalista surgem primeiro. As economias dos países periféricos, por sua vez, estão atrasados do ponto de vista tecnológico
e organizacional. Centro e periferia são, portanto, resultados da forma como o progresso técnico se difunde na economia mundial. No centro, a expansão do avanço tecnológico se processa rápido e é geral. Na periferia, essa expansão é atrasada e restrita aos setores destinados para a exportação. Um exemplo para ilustrar o argumento é a introdução da informática. Nos países centrais, os computadores, na forma de computadores pessoais, deixaram logo o domínio dos centros e das divisões responsáveis pelo processamento de dados e foram incluídos no processo de trabalho em todos os setores da economia, seja através da substituição das máquinas de escrever ou de calcular, seja pela sua incorporação nos processos da produção industrial. O resultado desse padrão distinto da expansão do progresso tecnológico é uma estrutura produtiva na periferia que é especializada, isto é, restrita à produção de alguns produtos e heterogênea. Ao lado de alguns setores modernos, existem os demais setores econômicos com uma organização produtiva e administrativa fora do padrão de uma economia moderna. Para o centro, a CEPAL identifica uma estrutura produtiva diversificada. Os países possuem a capacidade de elaborar todos os produtos e também ela é homogênea, que significa que a indústria adota um padrão de organização e de produção muito semelhante em toda a economia. Na divisão de centro e periferia, a Organização Internacional de Trabalho reservou para a periferia o papel do produtor e exportador de matéria-prima e para o centro a função de produtor e exportador de bens industriais. A diferença que existe entre as estruturas produtivas do centro, diversificada e homogênea, e da periferia, especializada e heterogênea, e entre as taxas de crescimento da produtividade média do trabalho, provoca um desenvolvimento desigual entre centro e periferia. Esse mecanismo também impede que a periferia possa alcançar níveis de poupança e taxas de acumulação iguais ao centro. E assim, o processo da desigualdade se acentua. Essa posição mostra um pensamento distinto daquele que a teoria de modernização defendia na época. A CEPAL não compartilha da ideia da convergência dos países em direção a um desenvolvimento único que segue os padrões norte-americanos. A Argentina foi duramente atingida pela crise de 1929, que derrubou o comércio internacional. A dívida externa argentina em ouro duplicou de 1928 para 1933. Problemas com os parceiros comerciais europeus e norte-americanos que trancaram os seus mercados mostraram a fragilidade da economia argentina, que tinha um forte componente de exportação de produtos primários. Mas, por outro lado, Prebisch testemunhou a crescente industrialização do seu país durante a Segunda Guerra Mundial, em consequência direta da queda no comércio externo. Um fenômeno parecido foi observado no Brasil. Baseados nesses fatos, a CEPAL considerou que o processo da industrialização da periferia é um fato real e um fenômeno espontâneo. Significa uma transformação do modelo econômico de um desenvolvimento para fora, através da expansão da exportação, em um modelo de desenvolvimento para dentro, que tem a sua força propulsora na ampliação da produção industrial.
O início da industrialização como fenômeno espontâneo, não planejado, é um bom exemplo para ilustrar a tese da CEPAL, que considera o desenvolvimento econômico dos países periféricos resultado de estruturas econômicas que se estabelecem no cenário da economia internacional. No caso em tela, as mudanças estruturais na esfera internacional que resultaram no processo de industrialização foram o colapso do comércio internacional devido à crise de 1929 e depois devido à Segunda Guerra Mundial e a substituição da Grã-Bretanha como nação hegemônica pelos Estados Unidos. Essa mudança afetou o comércio internacional pelo fato que a dotação com recursos naturais próprios reduziu a demanda por importações dos Estados Unidos. A defesa da industrialização como único caminho para o desenvolvimento tem um dos seus alicerces na constatação que os países periféricos exportam alimentos e matérias-primas e assim não conseguem usufruir do aumento da produtividade nas economias centrais. Pelo contrário, a deteriorização dos termos de intercâmbio na troca entre produtos industriais das economias centrais e matéria-prima oriunda da periferia ainda transfere valor da periferia para a economia central. A tendência ao longo prazo é que a brecha entre centro e periferia tenta se abrir cada vez mais. Prebisch elaborou duas explicações para esse fenômeno. A primeira argumentação, ele escolhe como variável explicativa a produtividade de trabalho na indústria. Essa aumenta nas economias centrais em amplitudes maiores do que nas economias periféricas. E isso se reflete nas rendas médias que crescem também desigual no centro e na periferia, sendo maior no centro e menor na periferia. O desenvolvimento no centro e na periferia, cujas estruturas foram definidas acima, se processa desigual. Devido ao progresso técnico sendo mais acelerado no centro, os aumentos da produtividade de trabalho nas indústrias centrais são maiores. Isso se reflete na renda média, que cresce também desigual no centro e na periferia. Prebisch analisa no próximo passo as consequências dessa diferença estrutural nos ciclos econômicos. Em um ciclo de expansão econômica, os donos de capital nas economias centrais não têm problemas de distribuir partes dos seus ganhos oferidos com o aumento da produtividade de trabalho com a classe trabalhadora em forma de aumentos salariais. Por outro lado, em um ciclo de repressão econômica, os sindicatos dos trabalhadores das economias centrais conseguem evitar uma redução salarial. Nesse caso, a saída dos donos de capital para manter os seus lucros é o aumento dos preços. Nos países periféricos, as estruturas e os mecanismos de funcionamento da relação capital-trabalho são distintos. Via direta, nas economias periféricas, há um excedente de mão de obra. Isso se explica pelo crescimento vegetativo e pelos deslocamentos produzidos pelo progresso técnico. Esse excedente exerce uma pressão constante sobre os salários pagos na produção primária destinada para a exportação. Assim, a força do trabalho não compartilha dos aumentos da produtividade de trabalho. Além disso, há uma tendência que os preços dos produtos primários caem muito mais em uma fase de contração de um ciclo conjuntural do que aumentam durante o auge. Momento em que essas lógicas distintas entram em contato através do comércio internacional, onde o país periférico troca matéria-prima por produtos industrializados, ocorre um intercâmbio desigual.
Os países exportadores de matéria-prima, mesmo aproveitando um auge de demanda para aumentar os preços dos seus produtos, não conseguem realizar esses ganhos, devido ao fato que nos produtos industriais importados que incorporam a matéria-prima exportada, o aumento do preço da matéria-prima fica embutida em um aumento do preço do produto industrializado. O resultado desse processo consiste no fato que a renda maior oferida pelo auge da demanda por produtos primários é eliminada pelo aumento dos preços dos produtos industrializados que o país periférico vai importar. Em uma fase de forte demanda por produtos industriais, os preços das exportações dos países centrais aumentam. No entanto, não há um aumento da renda dos países exportadores de matéria-prima. Nesse caso, o resultado é um aumento do valor das importações que precisam ser honrados sem que haja aumento da renda das exportações das economias periféricas. Ambos os mecanismos, o aumento do preço da matéria-prima exportada, que volta incorporada em um produto industrializado também com preço aumentado, e o aumento do preço dos produtos industrializados importados sem que haja elevação do preço da matéria-prima incorporado nesses produtos, fazem com que os países periféricos não conseguem usufruir do aumento da produtividade nos países industrializados. Ademais, ainda são obrigados a transferir parte de sua renda. Estamos falando dos aumentos de preços da matéria-prima para exportação que não foram realizados devido à necessidade de pagar mais caro para a importação de produtos industrializados. A segunda forma de explicar o fenômeno tem como variável explicativa as reações distintas que a demanda por importações e a demanda por exportações exibem diante de um aumento da renda nacional. No entanto, para não prolongar demais essa minha explanação, vou reservar um tempo nas atividades presenciais para aprofundar esse ponto. Para a CEPAL, o único caminho dos países da América Latina para sair de sua condição periférica é sua industrialização. No entendimento de Prebisch, esse processo de industrialização se distinguirá em vários pontos da primeira onda de industrialização vivida pelos países centrais. Nos países periféricos, a industrialização acontecerá dentro de estruturas de relações econômicas nacionais e internacionais já estabelecidas. E por isso precisa-se de uma atuação planejada e direcionada do Estado Nacional como indutor e mentor do processo. Vamos apresentar de forma resumida as principais características da industrialização periférica destacadas pela CEPAL. Primeiro, a industrialização passa a ser a forma necessária e obrigatória do desenvolvimento da periferia. Em tempos de crises que geram uma redução de demanda para os seus produtos de exportação, os países periféricos não dispõem de divisas suficientes para manter o nível de suas importações. A única saída para essa situação é a produção no próprio país de partes das mercadorias antes importadas. Segundo ponto. Dessa maneira, a industrialização se inicia através do processo de substituição das importações. Esse processo, por sua vez, resulta em uma modificação da pauta das importações, onde a necessidade agora é a importação de maquinário para a produção industrial e não mais a importação de produtos acabados. Terceiro ponto. A mudança na pauta das importações e a redução de divisas fazem necessário um controle dessa dinâmica pelo Estado através de um regime de importações. Quarto ponto.
Durante a fase da industrialização, há uma tendência de aumentar o desemprego. Isso é resultado de um desemprego estrutural já existente na periferia e da adicional liberação de mão de obra em função das mudanças estruturais em curso. Diante disso, coloca-se para a política econômica a tarefa de mediar, através da distribuição adequada de investimentos, entre atividades competitivas, onde há expulsão de mão de obra, e atividades não competitivas, mas que possam absorver essa mão de obra. O uso de tecnologia com menos intensidade de capital não é uma solução devido à concorrência internacional e ela fornece um recurso não ótimo em relação à produção. Quinto ponto. As condições da agricultura, sobretudo as estruturas de propriedade, têm influência no processo de industrialização. Os latifúndios são mais aptos a uma modernização, no entanto, a custo do aumento do desemprego. Os minifúndios, por sua vez, não possuem capital para aumentar a sua produtividade. Dessa maneira, eles não conseguem garantir a crescente demanda por alimentos em função da urbanização. Assim sendo, a política industrial não pode ser desarticulada dos problemas do processo da modernização da agricultura. Pelos problemas inerentes da industrialização, faz-se necessário uma política que dirige e conduz esse processo de industrialização. O grande mérito da CEPAL foi a sua capacidade de assumir uma posição contrária ao pensamento hegemônico da teoria da modernização e, ao mesmo tempo, elaborar uma narrativa própria sobre os processos de desenvolvimento nos países periféricos. Essa postura rendeu à CEPAL e ao PREBIS uma posição de liderança entre os países do terceiro mundo que adotaram uma posição de neutralidade entre os dois superpoderes. O reconhecimento internacional de PREBIS se manifestou na sua promoção para o secretariado da UNCTAD. No entanto, houve também críticas aos iniciados da CEPAL. O campo da economia ortodoxa questionou o mecanismo de deterioração dos termos de intercâmbio, negando a existência de um modelo teórico para prevenir o desenvolvimento de preços. Ademais, não compartilhou a visão que a diferença entre centro e periferia é algo duradoura. A vertente marxista se pronunciou contra o conceito de industrialização periférica, já que, na sua versão, a industrialização é unicamente resultado da procura de capital por oportunidades de gerar mais-valia. Também chamou a atenção para o fato que a CEPAL não deu atenção às relações de poder existentes e à necessidade de sua superação para uma mudança fundamental. Uma avaliação do pensamento da CEPAL de forma mais independente indica algumas lacunas que não foram abordadas e que se tornaram pontos em disputa nas discussões dos países latino-americanos sobre os rumos do seu desenvolvimento. Vou indicar 3 pontos. Primeiro, o papel do capital estrangeiro não é claramente definido. Por um lado, há o reconhecimento da necessidade da poupança externa para impulsionar o processo de industrialização. Por outro lado, é o mesmo capital estrangeiro que se beneficia das estruturas existentes na economia internacional e não há evidências para o seu interesse em uma mudança. Segundo ponto, a interpretação do subdesenvolvimento como resultado da ausência de um capitalismo que funciona da mesma maneira como nos países centrais expressa uma posição não refletida na qual a expansão do capitalismo traz consigo o progresso social. Terceiro ponto. Uma outra lacuna diz respeito à percepção do Estado defendido pela CEPAL.
o Estado é visto como um organismo acima e em frente das classes sociais. Cabe a ele o papel do promotor do desenvolvimento nacional. Na próxima unidade, vamos conhecer como as ideias da CEPAL foram recebidas no Brasil e de que maneira elas se fizeram presentes na discussão sobre os rumos do desenvolvimento do Brasil nos anos de 1950. Vamos resumir. A proposta de desenvolvimento colocada para os países da América Latina pela CEPAL parte de uma interpretação das relações estruturais existentes que caracterizam a inserção desses países na divisão internacional do trabalho. Negando a doutrina das vantagens de um comércio internacional livre propagado pela economia neoclássica, a CEPAL identifica na estrutura centro-periferia, que caracteriza a relação entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, o principal impedimento para um desenvolvimento dos países periféricos. O instrumento para superar a condição periférica consiste em um processo de industrialização sob comando de um Estado desenvolvimentista. Dentro da história do pensamento econômico, podemos caracterizar as ideias de Raul Prebisch e da CEPAL como uma abordagem que incorporou conceitos de Friedrich List, que já tinha questionado a eficácia do livre comércio internacional como instrumento para o desenvolvimento das nações menos desenvolvidas, e de John Maynard Keynes, que defendeu um papel ativo do Estado na promoção e na condução de processos econômicos. Muito obrigado pela sua atenção.